As vendas paralisadas, growth marketing de resultados. Vamos falar sobre o marketing de crescimento para ajudar você a vender mais com métodos que realmente funcionam. É a hora de você aproveitar essa metodologia que já tem transformado as vidas dos nossos clientes. Eu vou mostrar aqui o processo que a gente segue para você também implementar no seu negócio. Se você vende valor, se você não vende commodity, você vende itens ou serviços de alto valor agregado, esse modelo, esse sistema que a gente usa vai funcionar para você também, independente do nicho que você atue. São resultados reais, de pessoas reais, né? A gente teve aqui a Kelly, né? Com o resultado de R$1 milhão de vendas geradas. A Gisele, 1,5 milhão, utilizando o método. O Diego aí com 480 mil em apenas 4 meses de trabalho. Então, eles receberam essa placa lá no palco de um evento nosso. E eu trouxe para mostrar para você que eu tô falando de gente real, eu tô falando de gente de verdade, eu não tô falando de celebridade, eu não tô falando de influenciador, eu não tô falando de artista, tô falando de pessoas comuns que começaram um pequeno negócio, foram crescendo com a nossa metodologia para mostrar que você também pode e que você também, né, não tem motivo nenhum para você aproveitar, para você não aproveitar essa oportunidade. Vamos falar então sobre a verdade aqui, sobre as suas vendas estagnadas, né? Pergunta aí para você. Se sente assim? Muito trabalho, pouco resultado, trabalha incansavelmente, entrega valor, posta conteúdo, responde mensagem, tem aquela sensação de estagnação, né? Mesmo com tudo, com todo esse esforço, as vendas travadas, o crescimento não é como deveria. E a frustração crescente, né? A sensação de que algo está faltando, só que você não sabe exatamente o que é. Então eu vou dizer para você que o problema não é o que você faz, mas é como o mercado te enxerga. Às vezes a gente está tentando resolver o problema, a gente fica tentando caçar, né, o problema no produto, no serviço, o que eu estou fazendo de errado, sendo que às vezes você está fazendo um bom trabalho. Só que isso não é o suficiente, porque a percepção que as pessoas têm sobre o que você faz, sobre o que a tua empresa faz, ela é muito importante. Eu vou te dizer aqui que talvez seja mais importante do que o que de fato você faz. Porque pessoas, empresas, para prestar serviço, para entregar produto, a gente tem aos montes. Agora, a percepção que o teu cliente tem, ou que o potencial cliente tem, é uma percepção alinhada com aquilo que você deseja, você hoje tem transmitido para o mercado a imagem que gostaria, as pessoas estão percebendo o valor no que você faz, ou você recebe constantemente pedido de desconto, gente dizendo que vai pensar, gente pedindo prazos de pagamentos que acabam com o teu caixa, pessoas que às vezes entram, mas não tem o fit, não tem o perfil para ser um case de sucesso e atrapalham aí a tua entrega, geram muito estresse. Se tudo isso, né, se algum desses sintomas aí você tem, é porque a imagem, é porque o posicionamento, a percepção de valor está desalinhado. Então o erro que está sabotando o teu crescimento é que muitas vezes no processo de growth, no processo de crescimento, você até faz algumas coisas, pega algumas dicas, pega algumas opiniões, mas aí você executa com tentativas isoladas. Então se você já investiu em tráfego pago, copy, agência de marketing, se você já tentou algumas coisas, mas não surtiu efeito, muitas vezes não é porque estava errado aquilo, é porque foi uma gota no oceano, foi uma tentativa isolada que não vai fazer a roda girar. São peças desconectadas, ações separadas que não conversam entre si e não formam um sistema. E aí você não tem estrutura, né? A ausência de estrutura. Sem uma estrutura de aquisição completa, você está só sobrevivendo, não está escalando. Então eu vejo que tem muita gente que fala assim, já tentei marketing, já tentei vendas, já tentei contratar vendedor, já tentei fazer desconto, já tentei mudar a oferta, já tentei isso, já tentei aquilo. Thiago, o que você fala faz sentido, mas para mim não funciona porque eu já fiz isso, aquilo. Vou falar uma coisa para você. As técnicas consagradas, todas elas são consagradas por um motivo, elas funcionam. O problema é que se você não tem um olhar específico para o tipo de negócio que você tem, que é de alto valor agregado, que já muda tudo. É diferente de vender algo que é commodity, que é muito fácil de ser comparado, que vai ter guerra por preço, é bem diferente o processo para aquisição de clientes de serviços de valor agregado. Outro problema, tentativa isolada só vai te gerar frustração. É gasto de tempo, de energia, é você começando a duvidar daqui a pouco da tua própria capacidade. Então, às vezes você tem um bom produto, às vezes você tem um bom serviço, mas você está vendendo para as pessoas erradas. É o famoso, se você resolver o problema de gente que tem condição de te pagar, a tua vida vai ser mais fácil. E engana-se quem pensa que se baixar preço e atrair um cliente que paga menos, que vai ter menos trabalho, vai ter menos problema. O cliente que paga menos, ele dá muito trabalho. Outro cliente que é péssimo de atrair, porque ele só vai tomar teu tempo e vai minar tua autoconfiança, é aquele cara que quer pagar, ele quer alto valor, mas ele não quer pagar.
ele quer acessar algo exclusivo, ele quer um tratamento especial, ele quer um tratamento VIP, mas ele não tem como pagar. E isso acontece muitas vezes por uma falha na tua comunicação. Desde o posicionamento até o marketing, até o processo comercial. O processo de growth, de aquisição, tá furado. A gente tá aqui para resolver isso, né? Fique tranquilo que é mais comum do que você imagina. Aliás, ficar tranquilo não dá, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, isso não é exclusividade aí da tua empresa. Então, você não é um bichinho esquisito, só precisa ajustar. Então, existe uma fórmula para crescimento real. A gente precisa trabalhar o posicionamento, ter um posicionamento único. Único é você ser o líder de categoria, é você ter algo que te diferencia de todos os outros. Não importa que tem gente que é maior, não importa que tem gente que é mais famosa, que tá há mais tempo, que tem um orçamento maior, não importa. Agora, se você virar uma cópia, ou pior, né? Você até é original, mas você soa como sendo mais do mesmo, você é visto como cópia dos grandes. Ou você vai brigar por preço com gente que está disposta a cobrar menos. Em qualquer uma das duas situações você perdeu, por isso que o posicionamento precisa ser único. Essa é a base. Em segundo lugar, o conteúdo tem que ser magnético. Não é se matar de produzir conteúdo, também não é fazer de qualquer jeito. É um conteúdo que conversa especificamente com o perfil de cliente que você quer atrair. E às vezes ele não é um conteúdo viral, ele não é um conteúdo que te dá curtida, que te dá comentário, que te dá seguidor, mas é o conteúdo certo que conscientiza e traz a pessoa mais pronta para comprar de você. E por último, o sistema de aquisição. A gente precisa ter um sistema funcionando. Se tudo depender de você ou de indicação, não é sistema. Então, se você não tem uma forma consistente e previsível de aumentar o teu faturamento, aumentar as tuas margens e o lucro, você está refém do teu negócio. Então, na nossa metodologia, a gente integra esses três pilares fundamentais para criar uma máquina de crescimento contínua para o seu negócio. Então, não são ações isoladas, mas um sistema completo que a gente implementa por você no programa Growth. Então, como que a gente implementa o posicionamento único? Vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento aqui. Olha só. Primeiro, copy estratégica. A gente precisa ter uma escrita, né, uma linha de narrativa persuasiva. A gente reescreve a sua comunicação para transmitir autoridade e valor único. Diferencial. Site tem que ser premium, otimizado. Hoje em dia, né, muita gente fala para mim, eu tenho site, mas não adianta. Se o teu site não transmite valor, se o teu site não é rápido, ultra rápido, se o teu site não te posiciona e você não consegue postar artigos para você ser encontrado também, ele não está cumprindo a função dele. O mercado mudou, a gente já está numa nova era, não adianta você achar que você vai fazer as coisas igual era há 5, 10 anos atrás e vai ter o mesmo resultado. Precisa, sim, ter um site otimizado. Headline magnética, você precisa ter os títulos todos do que você faz, de uma forma que a mensagem fique atraente, que capture a atenção do seu cliente. E funil de conversão. A gente precisa estruturar o caminho que transforma interessados em clientes pagantes. É um processo passo a passo que o teu cliente vive. Funil não é algo complexo, não é algo que está fora da realidade. Funil é o seguinte, toda empresa tem um funil de vendas, porque funil você acaba impactando um volume maior de pessoas para que um volume menor compre de você. Isso acontece em todos os negócios, mesmo antes da internet existir. Agora aqui na internet a gente consegue, com o conteúdo e com os funis, né, os processos passo a passo de estimular a conversão, estimular que o lead avance para a próxima etapa, a gente consegue fazer isso em massa, otimizar o nosso tempo e usar a nossa energia só com aqueles que estão mais prontos, aqueles que já estão numa fase mais avançada no nível de consciência e estão prontos para comprar. Então assim, o resultado é que você se torna autoridade antes mesmo da primeira reunião com o cliente. Ele já entra para entender mais sobre você, sobre o teu método, sobre a tua solução, já enxergando você como uma autoridade, já muda o jogo. Então o processo de vendas fica bem mais fácil. E a pergunta que eu te faço, né? E se o conteúdo não dependesse mais de você? Né? Com participação mínima da sua parte, você dedicando apenas alguns minutos por semana, compartilhando seu conhecimento com a gente. A nossa equipe fazendo o restante do trabalho, gravando, roteirizando, editando e publicando todo o conteúdo com consistência profissional. E você tendo crescimento automático, a sua autoridade crescendo continuamente enquanto o seu esforço diminui. É o inverso do que a maioria está vivendo. A maioria não está crescendo a autoridade, não está fazendo nada. Uma outra parte está tentando, mas está sangrando porque não consegue dar conta dos clientes, de tudo que tem que fazer e ainda produzir. Quando produz, parece que está falando para as paredes, não consegue gerar resultado. Então imagina você ter uma fábrica de conteúdo trabalhando para você, funcionando, trazendo lead, abordando, recebendo os teus leads. Imagine que tem uma equipe e tem a tecnologia ajudando você a crescer. Então é assim que a gente entrega o programa de Growth, tá? É exatamente isso que a gente tem. E eu fiz esse conteúdo aqui para mostrar para você que você pode implementar isso no teu negócio e até para você ficar sabendo que a gente consegue fazer isso por você. Isso é algo que só grandes empresas, isso aqui é uma coisa que até muito pouco tempo atrás, só grandes players, pessoas que tinham um orçamento multimilionário,
podiam se dar o luxo de ter equipe e de ter esse nível de produção. Agora a gente está popularizando, a gente está democratizando o growth, está trazendo para a realidade de pequenas empresas, de pessoas que estão vendendo valor, mas que ainda não têm orçamentos multimilionários de marketing. A gente está trazendo para a realidade delas a produção e a distribuição no nível que só grandes players fazem. E o melhor, plugado com um posicionamento premium e com, na outra ponta, com um processo comercial que leva para fechamento. Então não é marketing puro, é growth, é uma máquina de aquisição de clientes. Então a gente começa com um posicionamento magnético, criar uma narrativa e uma identidade que atrai naturalmente o seu cliente ideal, né? Definir esse cliente, criar essa narrativa, criar o site com uma escada de valor, ou seja, a gente desenvolve presença online que converte visitantes, e essa escada de valor é o seguinte: para os diferentes níveis de maturidade do teu público, diferentes ofertas, formas diferentes de levar ele ao resultado, porque a depender do momento que ele está na vida, no negócio dele, ele precisa de uma abordagem diferente, então assim a gente não perde vendas, né? Conteúdo multicanal, produção e distribuição constante em todas as plataformas mais relevantes. CRM e automações, ou seja, implementação de um sistema de gestão dos clientes com chatbot e automações, trabalhando 24/7 por você, já recebendo esses leads que vieram desse funil de marketing que a gente criou para você. Acompanhamento contínuo, monitoramento dos resultados, ajustes estratégicos para maximizar o seu crescimento e um diagnóstico estratégico, fazendo aí todo o ciclo para você. Então, a nossa missão é transformar o Brasil através dos empreendedores. Nós acreditamos profundamente que são os empresários e não a política que vai ter o verdadeiro poder de transformar o nosso país. Então, a gente tem a visão de que um país onde os empreendedores podem prosperar e geram impacto positivo é o país que prospera. Diagnóstico: a gente entende o que falta para os empresários brasileiros não é mais esforço ou dedicação. A gente já é um povo que empreende, que se esforça e se dedica, mas falta estrutura e falta sistema. O empresário brasileiro é muito solitário e ele tenta fazer tudo sozinho e ele não tem a estrutura, ele não tem os sistemas. A gente quer trazer isso através do nosso programa de growth. E o compromisso, né? Fornecer essa estrutura através de metodologias comprovadas que geram resultados reais e mensuráveis. Então, aqui fica o convite para você dar o próximo passo. Olha só, se você já entrega algo valioso ou tem esse desejo, mas ainda vende na unha e sem estrutura, o próximo nível não vai acontecer com mais esforço, com mais suor. Vai acontecer com a estrutura certa. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você entender mais a fundo o nosso programa Growth, programa de crescimento em que a gente faz por você. A gente cria a máquina de aquisição, a gente transforma a sua empresa numa máquina de adquirir clientes, de transformar estranhos em leads em clientes conscientes e esses clientes em compradores seriais, que compram várias vezes, te indicam e fazem a roda girar. Se você quer ter isso implantado, quer produzir conteúdo sem ter que gastar seu tempo, quer que a gente produza nesse nível e nesse nível de profundidade e de volume, essa é uma oportunidade incrível. Clica aqui na descrição para você ver os detalhes, tem vários entregáveis, é muito bacana esse programa, é onde a gente consegue mais ajudar você a escalar rápido, a crescer, a impactar mais gente, e com isso você ganha confiança, você consegue cobrar preços mais altos, você consegue ter essa escala de valor onde você não desperdiça, você não perde venda, você não desperdiça lead, não desperdiça o teu orçamento. Então, clica aí, faz o processo, aplica para a gente ver se pode te ajudar. Se a gente entender que sim, se fizer sentido, se pelo teu formulário e pela conversa que a gente vai ter fizer sentido, a gente vai avançar para ajudar a acelerar a tua empresa. Clica aí, vai ser um prazer te ver nessa call, nesse diagnóstico, se você for aprovado.